Ilhas mais jovens e mais a oeste ainda estão se formando. Um ponto quente vulcânico estático, 1000 quilômetros no fundo do mar, continua empurrando a lava para a superfície. As massas recém-formadas acabam se resfriando e sendo puxadas na direção sudeste a uma velocidade de 5 centímetros por ano nas placas oceânicas móveis. Em sua jornada de 200 quilômetros para o leste, elas testemunham várias mudanças. No fim das contas, todas as Ilhas Galápagos enfrentam o mesmo destino. Seu desaparecimento nos oceanos sem deixar vestígios. Darwin descreveu sua ansiedade em testemunhar um vulcão em erupção. Embora não houvesse opções durante a sua visita, suas observações geológicas alteraram várias teorias vulcânicas. A mais nova e mais ocidental das Ilhas Galápagos é a Fernandina. Localizada diretamente acima do ponto quente, esta massa vulcânica entrou em erupção 24 vezes nos últimos 200 anos. Trata-se de um dos vulcões mais jovens e mais ativos do mundo. O ponto mais alto de Fernandina alcança 1.500 metros. E o tamanho de sua cratera é de 6,5 km. As costas rochosas de lava e as praias de areia negra da ilha parecem ser as mais inóspitas de todas as Ilhas Galápagos. Ainda assim, a vida deu um jeito. Plantas pioneiras como este cacto de lava são também as primeiras a pegar. Suas sementes viajam de ilhas mais antigas através dos excrementos de aves ou são trazidas pelo vento. Mas uma criatura colonizou todo o arquipélago. E o seu modo de viajar depende do oceano. As iguanas marinhas são excelentes nadadoras. Podem chegar a mais de 1 metro de comprimento e pesar cerca de 9 quilos. Mais de 250 mil desses dragões nadadores habitam as Ilhas Galápagos. São as únicas espécies de lagartos marinhos no mundo. Acredita-se que há milhões de anos, iguanas terrestres oriundas da América do Sul estiveram à deriva flutuando sobre detritos. Posteriormente, acabaram chegando em terra. Isoladas do continente, uma nova iguana evoluiu e adaptou-se à vida no mar. Assim como todas elas, esta iguana é vegetariana. No entanto, Fernandina oferece muito pouco em termos de alimentos. Mas esta espécie dificilmente chega a sentir fome. Por serem animais de sangue frio, as iguanas precisam aumentar a temperatura do corpo para cerca de 36 graus centígrados a fim de funcionarem. Depois de 1 hora esticando-se ao sol equatorial, esta iguana lança-se à missão de buscar alimento. Sua cauda achatada permite que ela mergulhe até 12 metros para chegar até os tufos de algas verdes e vermelhas nas rochas submersas.
Seu focinho curto ajuda a cortar as plantas bem próximas da base. As algas são o alimento exclusivo da iguana marinha. As águas de Fernandina são surpreendentemente geladas. A temperatura corporal das iguanas pode cair até 10 graus em um mergulho mais longo. Depois de 10 minutos, os músculos começam a se contrair. Voltar a tempo para a terra seca é essencial para a sobrevivência. Com garras longas, afiadas e curvas, a iguana agarra-se facilmente à lava, tanto no mar revolto quanto submersa. Junto com as algas, a iguana marinha ingere também grande quantidade de sal. Glândulas salinas especialmente adaptadas acima de cada um dos olhos são ligadas por dutos até as narinas. E o excesso de sal é expelido. Somente as iguanas marinhas maiores aceitam o risco de enfrentar os apavorantes mares da ilha. Indivíduos menores procuram uma opção mais segura e só se alimentam em terra seca nas marés baixas. A Fernandina tem menos de meio milhão de anos e proporciona um pequeno santuário para as criaturas da Terra. No entanto, 75 quilômetros mais ao leste, existem ilhas com o dobro da sua idade, mundos completamente diferentes. Isabela é a maior das Ilhas Galápagos. Formada por 6 vulcões sobrepostos, ela tem mais de 100 quilômetros de extensão e é responsável pela metade da área total de Galápagos. O ponto quente vulcânico ainda borbulha sobre os mares de Isabela. Enquanto na superfície, uma criatura essencial para a teoria evolutiva de Darwin prepara-se para mergulhar. Este cormorão, ou corvo marinho, é exclusivo das Ilhas Galápagos. Suas asas são desproporcionais ao tamanho do corpo, e ele tem cerca de 1/3 do tamanho necessário para alçar voo. Mas esta espécie evoluiu para não precisar voar. Suas pernas são muito mais fortes do que as dos outros cormorões. As patas em forma de nadadeiras impulsionam seu corpo aerodinâmico de 1 metro em busca de polvos e pequenos peixes. Darwin observou que o cormorão, que não voava, não poderia ter nadado do continente para as ilhas. Ele jamais se aventura além de 100 metros depois da margem. Esta ave se distanciou dos seus primos e, em dado momento, passou a ser nativa destas ilhas. Com abundância de comida e ausência de predadores, a ave mutante floresceu. É a maior de todas as espécies de cormorões. As algas marinhas são o material perfeito para o ninho nas rochas irregulares de lava.
O pai e a mãe se revezam nos cuidados da prole. Embora não possa mais voar, a ave ainda abre suas asas para secar. É uma recordação deixada pelos seus ancestrais. Mais para o interior, as lagoas salgadas fornecem o refúgio perfeito para um dos mais incríveis pássaros do mundo. Os flamingos rosados vivem normalmente em grandes colônias de até 10.000 indivíduos. As Ilhas Galápagos abrigam a menor população dessa espécie no mundo, menos de 600 indivíduos. Eles passam a maior parte do dia se alimentando. As águas rasas os ajudam a virar as cabeças para baixo e procurar de um lado para o outro. Eles filtram até 20 vezes por segundo, separando o camarão e os pequenos crustáceos da lama e do barro. É o consumo dos camarões que dá às suas penas o pigmento rosado. O tamanho reduzido da população nas Ilhas Galápagos ocasionou mudanças no comportamento reprodutivo. As populações de flamingos em outros lugares dependem de grupos muito grandes para a reprodução. Os flamingos das Ilhas Galápagos podem procriar em grupos muito pequenos. É o início da época da procriação e tem início seu peculiar ritual de acasalamento. Os machos e as fêmeas ficam juntos por toda a vida, e estes movimentos coordenados confirmam seus laços. Cumprimentar com as asas, girar as cabeças ao mesmo tempo e as reviravoltas do pescoço são importantes sinais de interesse. Os flamingos das Ilhas Galápagos vieram originalmente do Caribe, enquanto certo mamífero nadou mais de 5.000 quilômetros para se estabelecer aqui. Os leões marinhos aqui vieram da Califórnia. Eles são ligeiramente menores que seus parentes norte-americanos. Entretanto, com mais de 2 metros e pesando cerca de 250 quilos, eles são de longe os maiores mamíferos de todas as Ilhas Galápagos. São provavelmente os primeiros animais que Darwin encontrou quando aqui desembarcou há cerca de 180 anos. Os leões marinhos estão adaptados a um estilo de vida semiaquático. Junto com o corpo aerodinâmico, eles podem controlar as nadadeiras traseiras de forma independente. Isso os torna mais ágeis do que as focas de verdade. As fêmeas dão à luz apenas uma cria e permanecem com ela em terra na primeira semana. Depois disso, começam a sair em busca de alimentos, o que pode levar 3 dias. Os filhotes deixados para trás se juntam em creches para se socializar e brincar.
Uma das fêmeas fica por perto para tomar conta. Quando retornam da excursão, as mães chamam seus filhotes com guinchos especiais. No início, os reencontros dependem das mães. Mas quando crescem um pouco mais, eles mesmos fazem o chamado. Os filhotes mamam até os 12 meses, 3 vezes mais tempo do que as outras espécies de focas. Os machos não têm nenhum papel na criação dos filhotes. O macho dominante, também conhecido como chefe da praia, passa a maior parte do tempo patrulhando o território ocupado pelo seu harém. Este macho em particular tem uma companhia indesejada. O intruso é derrotado, pelo menos por enquanto. Manter outros machos afastados é um trabalho estafante. Alguns chefes de praia só conseguem isso por poucos dias. Até o mais truculento só consegue defender sua honra por no máximo 3 meses. Passada a tempestade, todos podem relaxar. No entanto, outro predador se prepara para atacar. Ele estava esperando pacientemente até que os leões marinhos baixassem a guarda. As lagartixas da lava são carnívoras. Esta aqui já escolheu a sua presa. As moscas são uma irritação constante para os leões marinhos e, por isso, eles adoram esses cuidados gratuitos. Os répteis das Ilhas Galápagos desempenham um papel importante no controle de insetos. As lagartixas da lava podem viver até 10 anos e ter 3 ou mais parceiras no seu harém. Este macho se aproxima de uma de suas conquistas. Ele balança a cabeça para mostrar suas intenções.
Esta fêmea não está pronta ou não está a fim de copular. Ao virar as costas e erguer a cauda, ela mostra que o macho foi rejeitado. As Ilhas Galápagos ficam no Equador. Só que o clima daqui não é tipicamente tropical. O motivo se encontra nos mares em volta. 3 principais correntes oceânicas colidem no mesmo ponto onde ficam as Ilhas Galápagos. A corrente aquecida do Panamá, que vem do norte, sustenta a vida marinha mais tropical das ilhas. A corrente gelada de Humboldt do Sul traz as águas da Antártida, ricas em nutrientes. E do oeste, a corrente Cromwell de águas profundas sobe até a superfície ao atingir a plataforma de Galápagos. Em outros lugares, a temperatura ao nível do mar normalmente é mais quente do que na altitude. Mas aqui acontece o contrário. As águas geladas do sul e do oeste resfriam o ar acima delas. As águas frias são ricas em algas verdes, o que sustenta uma cadeia alimentar diversa e vibrante. Mais de 500 espécies de peixes dependem desses mares cheios de plâncton. Grandes grupos de tubarão-martelo sondam as águas das ilhas o ano inteiro. Esse predador de aparência incomum pode chegar a medir 4 metros. Os olhos ficam a 1 metro de distância um do outro. Darwin descobriu uma Galápagos que abriga várias criaturas estranhas, mas nenhuma delas mais inusitada do que esta. Os pinguins das Galápagos descendem de seus ancestrais da Antártida, a 10 mil quilômetros ao sul. Eles são a única espécie que habita o hemisfério norte. Acredita-se que tenham chegado aqui durante a Era do Gelo, depois de terem sido lançados pela corrente Humboldt. Depois acabaram presos aqui quando a Terra aqueceu. As ilhas mais a oeste ainda sofrem os efeitos do ponto quente do Oceano Pacífico. Porém, mais para o leste, há uma ilha vulcânica, cuja última erupção ocorreu há mais de 1 milhão de anos. Santa Cruz localiza-se no meio do arquipélago de Galápagos. Acredita-se que ela exista há mais de 2 milhões de anos. O terreno aqui é misturado, variando de planícies áridas a grandes altitudes úmidas. Antigos vulcões foram engolidos por florestas e as montanhas das ilhas são altas o bastante para produzir nuvens de chuva. As florestas de cactos dominam as planícies áridas. Essas plantas verdes e suculentas armazenam água em seus caules e folhas. Prosperam nos climas hostis durante as épocas de seca. A maioria das espécies de cactos tem espinhos como proteção contra os herbívoros. Isso, porém, não é o suficiente para deter um dos habitantes de Galápagos.
Os tentilhões dos cactos não apenas se alimentam das flores, eles também fazem seus ninhos nas achatadas folhas dos cactos. Este pássaro em particular pode parecer comum, mas ele se tornou uma das espécies mais importantes em todo o arquipélago depois que Darwin colocou para sempre no mapa todas as espécies de fringilídeos. As Ilhas Galápagos são o lar de outra ave, desajeitada em terra, mas habilidosa na água, e que também influenciou Darwin em sua teoria da evolução. Os jatobás de pata azul usam um método exclusivo para capturar a presa. Eles mergulham todos ao mesmo tempo, de uma altura de 30 metros. Atingem a água a quase 100 km por hora, mergulhando até 25 metros. Normalmente, a refeição é devorada ainda dentro d'água. Na ilha de Seymour Norte, adjacente a Santa Cruz, é época de acasalamento. Mais de 20 mil casais de jatobás de pata azul habitam as Ilhas Galápagos, cerca de 3/4 da população mundial. Este macho tenta atrair uma fêmea. Os jatobás de pata azul se orgulham de suas patas. Este macho se exibe batendo-as no chão com força. As fêmeas preferem os que têm as patas mais azuis. Esta garota parece ter se impressionado. Ele se enverga e cruza as asas. Depois, aponta o bico para o céu. A fêmea imita o comportamento do macho para indicar que o aceitou. Agora começa outro ritual. O macho pega um galho e gentilmente o deposita aos pés da fêmea. Este ato simbólico de construir o ninho sela o relacionamento. Entretanto, este casal tem um visitante indesejável. Outro macho se aproxima. Esgrima com os longos bicos. É assim que os impasses são resolvidos. Por fim, o intrometido desiste. O solteirão segue em busca de sorte em outro lugar. As partes coloridas do corpo têm um papel vital para o acasalamento de outro habitante da ilha. Os fragatas são os verdadeiros donos do ar. Os fortes músculos do peito trabalham junto com as asas, capacitando-os a voar mais rápido e bem mais alto.
As caudas bifurcadas auxiliam na direção. A maior combinação entre envergadura de asas e peso do corpo que qualquer outra ave. Os machos pesam só 1 quilo a mais, porém, suas asas têm uma abertura de quase 2,5 metros. Os fragatas podem ficar no ar por mais de uma semana, pousando apenas para descansar ou acasalar. Esta fêmea se prepara para pousar, mas enfrenta uma escolha difícil. Lá embaixo, os machos escolheram os ninhos em potencial. E anunciam a sua posição da forma mais colorida possível. Com as asas estendidas, eles inflam as enormes bolsas na garganta e chamam as fêmeas que passam por ali. As bolsas maiores e mais brilhantes são as mais atraentes. A fêmea faz a sua escolha. E o macho a esconde para protegê-la dos concorrentes. Depois de acasalar, os machos buscam material para construir os ninhos. Os fragatas têm as pernas tão curtas que não conseguem andar no chão ou nadar. Não conseguem decolar a partir de superfícies planas. Por isso, coletar galhos exige um enorme esforço. A maior parte dos alimentos depende das asas. Roubar a comida de outras aves pode representar metade da sua dieta. As invasões também têm um papel importante na construção dos ninhos. Os cuidados dos pais fragatas duram mais do que em qualquer outra espécie de ave. Durante os primeiros 3 meses, pai e mãe se revezam na alimentação dos filhotes. Depois disso, a mãe assume total responsabilidade até 1 ano e meio de idade. Muitas criaturas evoluíram para conseguir sobreviver em Galápagos. No entanto, na Ilha Plaza Sul, uma planta também foi obrigada a evoluir. Ao contrário de muitas espécies de cactos, essas plantas desenvolveram troncos muito grandes. Suas folhas carnudas em forma de almofadas são os alimentos preferidos de uma criatura que vive em grandes quantidades nessa ilhota. Um animal ao qual Darwin se referiu como hediondo. As iguanas terrestres são lagartos grandes e atarracados. Podem chegar a ter mais de 1 metro e pesar até 13 quilos. Alimentam-se basicamente de plantas rasteiras e arbustos, o que também lhes fornece hidratação durante os períodos secos da ilha. Os jovens cactos figo do diabo têm espinhos afiados que crescem em seus troncos, folhas e frutos.
Mas os espinhos não conseguem deter as iguanas. Rolando o fruto no chão, elas removem a maior parte dos espinhos. Agora está pronto para ser comido. Com o tempo, os cactos crescem mais e os espinhos do tronco são substituídos por uma casca grossa e rugosa. As plantas mais velhas ficam muito altas para as iguanas alcançarem. No entanto, os lagartos ainda se aproveitam das plantas altas. Toda iguana precisa de uma árvore. Elas se sentam pacientemente na sombra durante quase um mês, esperando a fruta madura cair. Os territórios de alimentação se avolumam devido ao grande número de iguanas aqui. Alcançar uma fruta que caiu no chão não é tão simples assim. Este sujeito balança a cabeça na direção do intruso. É um sinal de agressividade que quer dizer, deu fora. Implacável, o invasor rouba o alimento do seu vizinho. As Ilhas Galápagos Centrais são incrivelmente férteis e servem de abrigo para uma diversificada vida selvagem.